Bem-vindos, nossa turma aqui da Cartografia do Rave 2020. Hoje é a última quarta-feira do mês, né? 25 de novembro, e nós vamos realizar a nossa aula 6. Lembra, gente, que a cartografia ela é mais extensa, ela tem 16 aulas, então eu fiz aqui um cronograma para a gente dar uma olhada, para ver que todo mundo concorda aqui com a minha sugestão para nós dar continuidade, né? O ano que vem, 2021 e janeiro e fevereiro, né? Então, olha só. Deixa eu ver aqui, ok. Opa! Então, olha só. Hoje é a última quarta-feira de novembro. Em dezembro, nós temos aí o dia 2, o dia 9, o dia 16, 23 e 30. Então, eu sugiro que nós tenhamos a aula dia 2, dia 9, dia 16. Na semana lá do Natal, a gente fica de férias. Na semana do fim da festa de final de ano, ficamos de férias também. Aí a gente volta em janeiro, no dia 6, e trabalhamos janeiro direto aí, a aula 10, 11, 12, 13, nesses dias aqui de janeiro. E fevereiro tem o carnaval também, então sugiro aí um feriado. Então esse é o nosso calendário base, né? E então nós teríamos aí até o dia 24 de fevereiro, nós estaríamos concluindo os 16 encontros da cartografia. Eu deixo aí para o pessoal, depois eu vou colocar só esse slide lá no nosso grupo do WhatsApp, para todo mundo dar uma olhada, mas a minha sugestão é esse calendário aqui, tá? Porque a semana do Natal e do final de ano é uma semana sempre que é muito envolvimento familiar, né? A pessoa também precisa descansar, aproveita. E o carnaval também, é um momento também que a pessoa ou ela vai, né, encontrar aí alguém ou ela vai ter um tempo para descansar também. Então, de qualquer forma, sempre é bem-vindo ali um feriado. E até porque o conteúdo bastante, né, ele é mais profundo aqui na cartografia, então é interessante a gente ter também essas férias entre as aulas. Bom, então, só para a gente estabelecer aqui uma organização, né, do cronograma das nossas aulas, e sempre agradecendo aqui a presença de vocês. Estamos esperando o pessoal que vai chegar daqui a pouco, mas a turma, né, que compõe esse trabalho aqui, que foi estruturado pelo Ra. A cartografia do Rave, ela faz parte dessa alfabetização fundamental do desenho humano, né? Porque não importa em que nível de desenho humano você eventualmente tenha experiência, a base, ela é sempre o mecanismo, né, que você vai estar aplicando. E o Rato, então, teve aí a oportunidade de estruturar isso para nós, né? Porque você também pode pensar, imagina se ele não tivesse, né, trazido isso, né, de certa forma, anunciado isso para o mundo, nós não íamos saber. Né? Então, o trabalho dele é um trabalho vital e, obviamente, né, nós somos a continuação dele e o nosso trabalho é vital, todo o trabalho desse conhecimento para que ele consiga ter poder e chegue na humanidade depende desses fractais, né? E para vocês que estão aqui nessa sala, nesse nível já de, digamos assim, de apreender, né, esse mecanismo, então aqui é quase que não tem mais volta, né? Já trouxe informação suficiente, né, para mostrar que esse mecanismo é um mecanismo sério, ele está lá, e se nós olharmos para ele, né, com essa nova visão, nós podemos então ter aí benefícios de alinhar atomicamente com o que é correto para nós, tanto as pessoas como as experiências, né? Então, quando a gente fala isso, quando o Rafa falava isso, falava várias vezes, mas sempre é diferente, porque
porque é algo que a mente, a tendência da mente do Ajna é querer controlar tudo, né? Ele tem lá a linguagem para conceitualizar tudo e chega em todas as partes do corpo. Então, é uma relação meio de escravidão para o ser humano quando realmente ele fica lá só acreditando no que a mente diz e não vê. O desenho humano, a informação do desenho humano, a linguagem que o desenho humano traz é uma visão. Então, eu quero trazer a atenção de vocês aqui para os canais, que nós vamos entrar agora nessa informação, que é uma visão, né? É você imaginar que todos nós temos aí uma planta básica, atômica, né? E que ela tem um desenho, que são esses 9 centros, esse potencial de 9 centros que se comunicam entre si, que dentro desses 9 centros nós temos circuitos maiores, lembrando sempre que todo ser humano, sendo definido ou não, tudo que compõe os 9 centros e todos os canais, né, a pessoa carrega na vida dela. A questão é se aquilo funciona de forma consistente, que é quando está colorido, definido, né? Ou se é uma área onde não existe consistência, que se torna então aquela área onde ela vai trabalhar a vida toda ali e é onde ela aprende, evolui e se torna mestre daquela área aberta, né, no seu desenho, aquela área não definida. Então, né, quando a gente chega aqui na cartografia, nos canais, nós sabemos que nós estamos lidando com uma força vital. Os canais, eles são diferentes das portas, porque o canal, quando ele é definido, porque existe lá uma configuração, né, planetária, né, que definiu naquele momento e também, às vezes, né, faz conexão com configurações do design, então, também informações de 88 graus anterior ao nascimento, mas, de qualquer forma, quando as portas do canal estão ativadas e elas criam essa força vital, então é isso que o desenho humano então olha como uma força vital, que significa tem ali então a vida. Quando está aberto, né, não definido, é um espaço para que a vida aconteça quando chega um condicionamento atômico de fora. Então, o canal, tanto definido como não, ele abriga o potencial de uma força, né? E essa justaposição dessas portas, elas criam algo muito mais do que cada porta na sua qualidade, né? Cria algo novo. E é esse quantum que a gente vai olhar aqui, de forma introdutória, quando nós vamos então agora conhecer, né, os canais, olhar para cada canal dentro lá do seu circuito e qual é a qualidade que esse canal tem lá dentro daquele circuito. Porque o circuito, né, que eventualmente é a totalidade, né, de cada circuito, ou até os próprios 9 centros, quando tu tem a síntese do ser lá, né, você sempre vai ter uma soma maior que as partes. Então, a totalidade é sempre maior que as partes. E então, nós estamos falando que essas forças vitais, elas sempre trazem, né, um potencial ali de um novo campo de consciência, um novo campo químico. Então, quando você tem um canal definido, a força vital definida, você tem ali funcionando de forma consistente, né, aquele potencial ali de vida. Quando você tem ele aberto, então você tem um espaço para que se dê essa consciência, né, que cada condicionamento que entra ali, tanto pelos neutrinos, o tempo dos neutrinos, ou pelas pessoas que chegam, né, na aura da pessoa, vai ter uma interação química ali, né? Então agora, quando a gente vai olhar os canais, nós vamos começar a mapear essas forças vitais, né? Então, como que isso acontece?
Nós já chegamos até aqui entendendo como que o mecanismo ele é formado na sua totalidade e então agora a gente vai olhar as partes dessa totalidade nessa forma de canal que é uma força vital. Então a gente viu na aula passada que uma porta ela vai estar lá dentro de um canal e um canal ele vai estar dentro, né, de um circuito. Ele também tem o potencial de estar aí ali numa energia de formato ou de uma corrente de consciência. Então você tem aí várias, digamos assim, possibilidades, né, que vão trazer a diferenciação daquele mecanismo. Então, por exemplo, se a gente pegar o canal 1222. Nós sabemos que ele é o canal que liga lá o plexo solar com a garganta. Então, é um motor ligado à garganta, é um canal manifestador. Qual é o tema do não ser do manifestador? É a raiva. Então, aqui você tem nesse canal já essa qualidade, né? Esse canal, ou ele vai estar na paz, ou ele vai estar na raiva, né? Como ele é um canal manifestador, nós sabemos que ele é impactante. Como ele é um canal individual, do circuito individual, sabemos que é mutativo. Então, isso constrói, digamos assim, entre aspas, uma identidade para aquele canal, que é uma parte lá de um circuito. Então, o canal manifestador tem todo lá a sua característica e, obviamente, também o canal projetor, que no caso aqui o canal 18, que liga o centro G com a garganta, já não é um motor ligado à garganta. Então, aqui nós vamos trazer as palavras-chave ligadas àquela informação, né? Nós sabemos que o tema do não ser do projetor é a amargura, né? Mas sabemos também que a assinatura é o sucesso. Então, esse canal aqui, ele aguarda um convite para ele chegar a um sucesso, ou ele vai iniciar e vai se sentir amargurado. Essa é a natureza desse canal 18, né? Então, ele é um canal que precisa ser reconhecido, né, para poder, no caso, se expressar, né? Então, ele não é nada parecido e não tem nada a ver, por exemplo, com o canal 12 e 22, entretanto, estão no mesmo circuito, que é o circuito individual. Então, mesmo assim, é importante entendermos as partes, gente, e ir montando, né? Por isso que a coisa mais, digamos assim, o básico que a gente começa mesmo para olhar um desenho é você pega o desenho da pessoa e toma nota. E aí, do lado daquilo que você toma nota, por exemplo, você toma nota dos canais que a pessoa tem definidos. Aí você, do lado do canal, você começa a colocar as palavras-chave, você começa a construir o texto, né, o discurso que define aquela energia dentro daquele desenho, né? Então, você tem aí a construção do tipo dentro de um canal. Aí você vai saber se ele vai ser um canal manifestador, ou se ele é um canal projetor, ou se é um canal gerador. Claro, um canal refletor é um canal todo em branco, né? Canal refletor também existe, só que ele é todo em branco, ele funciona assim, ele não tem uma forma fixa lá, né? E aí você traz as palavras-chave, né? Então nós sabemos aí que o individual ele tem a ver com a paixão, com o autoempoderamento, que eventualmente empodera o outro, assim que empodera a si mesmo primeiro, né? Como esse 1222, a gente sabe que ele passa pelo plexo, então a gente sabe que ele vai levar um tempo, né? O plexo solar é uma onda emocional através do tempo, então esse canal, ele é um canal emocional. E então você começa a montar essa informação e, por exemplo, se você está olhando o desenho de alguém e você vai falando aquilo ali, talvez para você não tenha ali, obviamente, um sentido, porque não é seu desenho, ou às vezes tem alguma coisa ali que tem no seu desenho, você pode até captar ali aquela informação, mas a pessoa que ouve lá do outro lado, que você monta aquilo de forma tão precisa, é aí aonde o desenho humano está fazendo o papel dele, que é empoderar o outro.
levar a autonomia, o empoderamento do autoconhecimento para uma nova consciência, né? Então, podemos fazer um exercício com base já no que a gente aprendeu até aqui, porque veja bem, lá no Viver Seu Desenho entrou os 9 centros, tipo, aura, estratégia, autoridade interna, a base. No ABC do Rave entrou o inconsciente, o consciente, entrou os circuitos e entrou, né, a qualidade das linhas. Então, essa base, essa estrutura fundamental, ela já pode começar a ser construída aqui, junto com a percepção das forças vitais, que é esse quantum das portas, que é algo maior que as portas, que é a força vital em si. Então, tem um exercício aqui que eu quero sugerir para vocês fazerem, né, quando vocês tiverem no momento aí adequado e for correto para você. Então, eu não sei se eu já coloquei lá no grupo, mas eu posso colocar uma imagem de JPEG de um desenho todo em branco, né, para vocês poderem fazer o exercício. Então, você, por exemplo, vai pegar seu desenho e, né, e vai pintar num outro desenho, né, os seus canais, né, identificando se eles são canais projetores, geradores ou manifestadores, quantos você tem de cada um. Você pode olhar para o corpo gráfico de outras pessoas e começar a ver isso lá, né, esse diferentes tipos de canais que elas têm dentro do corpo gráfico. Isso aí já vai trazer o primeiro detalhe, perceber, né, que tipo de canal, se ele é um canal gerador, projetor ou manifestador ali no desenho, para você já ter a informação que, obviamente, acompanha, né? Então, e assim que você começa a identificar essas propriedades, então você pode começar a refletir sobre isso, né? Considere o que seria diferente, né? Um canal emocional lá, projetor, em comparação com um canal emocional manifestador, né? E assim por diante, através de desenhos que você está olhando e pessoas que você conhece. Então, você começa a dar vida, né? Você começa a dar a vida para a informação. E é assim que você vai começar a reconhecê-la, né? Quando começar, as pessoas chegam perto de você, daqui a pouco você já está sentindo ali uma frequência ali, porque esses canais, quando ativados, eles são forças vitais, né? Eles carregam ali a vida em si, né? Então, veja o canal como um todo, né? Pode fazer esse exercício para você ir se familiarizando cada vez mais, certo? E aí você vai identificando, por exemplo, né, a questão do tema do não ser em relação ao tipo do canal, porque aí você pode até identificar, né, ali quando a pessoa está passando por mais raiva, né? Então, ou ela tem esses canais ativados, ou ela está ampliando de alguém que tem à sua volta, né? Então, dá para ir identificando, né, e resolvendo bastante coisa só com essa base aqui, né? Então, por exemplo, esse aqui é meu desenho, né? Eu tenho 4 canais definidos no meu desenho, são 4 forças vitais diferentes, né? Então, o 63.4 aqui na cabeça, obviamente, ele é um canal projetor, né? Porque ele não é um motor que liga a garganta para ser um canal manifestador, né? E ele não passa pelo sacral para ser um canal gerador. Então, é um canal projetor. O 3740 também, ele une aqui o centro do coração com o plexo solar, mas ele não alcança a garganta, né? Ele é um canal entre 2 centros motores aqui, ele é um canal projetor. O 1949 também, raiz e plexo. E o 952, que é o canal gerador, né? Então, assim, ó, de forma bem única, dá para a gente perceber no meu desenho que a minha lógica, né, fazer as barganhas e trazer as sínteses são as coisas que eu sempre mesmo venho por um convite até. E quem responde se vai ou não vai é essa geradora aqui, que traz esse canal de formato aqui de foco, né, no que eu foco e tenho determinação, eu aceito o convite ou não, certo? Então, para mim, perceber isso, mesmo eu sendo uma geradora,
compreender que essas forças vitais, elas têm um quantum único delas ali, elas têm um papel dentro do circuito, né? Elas têm um papel dentro do todo. E elas estão trabalhando juntas, né? Bom, então, vocês podem fazer esse exercício, no momento, né, que vocês tiverem aí a estratégia e a autoridade juntos querendo fazer isso, tá bom, gente? Mas é uma reflexão muito interessante. Para os projetores aqui, que quiserem fazer do desenho de pessoas, de mais pessoas que conhecem, fica mais interessante ainda, porque começa a compreender já um movimento, né, dentro desse corpo gráfico. Porque quando você olha aqui lá no Viver Seu Desenho, no ABC do Rave, então ainda o corpo gráfico ele ainda é meio estático. Lá no ABC, nos circuitos, que a gente começa a ver que existe um movimento aqui, que existe uma relação, por exemplo, tudo tem pressão para chegar na garganta, porque a garganta faz a metamorfose, né, das coisas para expressão, para ação. Então, e cada força vital se reúne, então, lá na garganta, obviamente, dentro de acordo com os seus circuitos, de acordo com os verbos, né? Lembra, o centro da garganta tem 11 vozes. O centro da garganta é o centro que tem mais portas de todo o corpo gráfico, né? Então, sim, existe uma estrutura aí que as pessoas todas têm, porém, o que diferencia são, né, as configurações, o que elas criam, as definições que elas criam ou não criam, que vão trazer, né, aí então a identidade da pessoa, né, do que ela veio aqui fazer, a responsabilidade atômica dela, porque um gerador está aqui para gerar energia para o trabalho, essa é a responsabilidade básica dele. O projetor está aqui para guiar a energia, o ser energético, essa é a responsabilidade básica do projetor. E assim por diante, né, com os tipos. Então, o desenho humano está aqui para lembrar você todo dia que se você não vive a sua definição, então você não vive a sua vida. O gerador que não tem satisfação no que faz, no que trabalha, ele está ali provavelmente alinhado de forma incorreta e ele basicamente está vivendo a vida de um escravo, né? Não a vida que ele veio viver. E a pessoa sabe dentro dela isso, né? Então, desde 1987, nós temos aí o potencial de começar a reconhecer um mecanismo disponível, o qual algumas pessoas vão estar alinhando com essa consciência sobre si mesmo, né? Então, gente, tudo que é colorido, definido no nosso desenho, a nossa definição, nós levamos isso e colocamos no outro, né? Só que quando você vai lá e coloca a tua frequência, né, a tua definição no outro, eles refletem isso de volta para você. Se eles têm aquelas áreas abertas. Vamos supor que você tem o ego definido e a pessoa que você vai encontrar também tem. É diferente, né? Então você vai ter dois egos consistentes funcionando de forma diferente. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando realmente acontece, né, o imperativo genético, a atração pelo que realmente não é, que é você levar a sua definição para os centros abertos lá da outra pessoa que tem aqueles centros abertos que você tem definido, né? Então, quando isso acontece, você, de certa forma, você recebe de volta a sua frequência, né? E vice-versa, porque a outra pessoa provavelmente também, né, lá está levando para você condicionamento para suas áreas não definidas e ela também recebe de volta, né? Então, quando uma pessoa é definida lá mentalmente, que considera-se a cabeça e o ajna, ou até o ajna e a garganta, porque o ajna definido, ele funciona de forma consistente, fixa, estreita, né? Então, ao mesmo tempo que tem ali uma finalidade, né, na dualidade da coisa, em algum momento vai ser muito estreito, muito limitado também. Então, é um mecanismo, né? Então,
nós condicionamos os outros da mesma forma que somos condicionados. E é algo que é completamente involuntário, atômico. As pessoas não têm controle disso. Então, assim, não existe, né, espaço para culpa, né? Não é culpa de ninguém, é totalmente impessoal, né? Então, o Homo sapiens in trânsitos, que está aí a caminho da mutação do rave, né? A partir de 1781, esses 36 canais se tornam potencial humano. Já, né, o homem, de alguma forma, ele, sem saber, cada geração que vai nascendo, ele vai incorporando, né, no corpo aquele mecanismo. E aquilo vai trazendo ali a evolução de cada era. Então, a era do desenho humano começa a partir de 1781, quando nasce o potencial de ser de 900. E esse potencial, ele é dividido em 3 grandes circuitos. Circuito que nós conhecemos como individual, ele passa por todos os centros, né? E ele é subdividido entre o saber e o centrar. Aí nós temos o circuito coletivo, que é sobre entender e sentir. Já é um circuito que não passa por todos os centros, ele fica fora aqui de tudo que acontece com o motor do ego, né? Então a gente já entende que o coletivo que é sobre compartilhar, a lógica coletiva entende a lógica, e o abstrato coletivo sente, né? Não tem nada a ver com, digamos assim, valores, né? Ou com força de vontade. E, finalmente, o tribal, que sim, tem tudo a ver com valores, força de vontade, porque é o que está aqui para dar e receber apoio, né? E que, basicamente, tem um papel genético, né? Que fertiliza, acasala e reproduz. Então, o papel genético aqui da tribo que se reúne é para realmente procriar mesmo, né? E poder criar aquelas crianças para que elas continuem, né, a responsabilidade atômica delas nas gerações delas, né? Então, dentro dessas 3 responsabilidades atômicas, obviamente, tem também, mesmo que nós temos lá o circuito individual, que é tudo relacionado ao que empodera o outro, né? Existe, então, também, obviamente, algum lugar em nós que é sobre empoderar a si mesmo, que seria basicamente o indivíduo com ele mesmo dentro da casca de ovo dele, né? Então, para isso, nós temos o que o Ra denominou de canal da integração, que engloba essas 4 portas, né? Que é sobre empoderar a si mesmo. Veja, o circuito aqui individual também traz essas portas, mas a composição dos canais é outra, né? Então, isso é uma coisa que no corpo gráfico, que leva um tempo para nos familiarizarmos, porque é um pouco atípico, né, do formato normal do canal, que tem uma porta de um lado, outra porta do outro. Não, nós também temos o que chamamos, então, do canal da integração, que é sobre o autoempoderamento, né? Então, aqui é o único espaço nesse corpo gráfico, né, com 4 forças vitais essenciais ou padrão energéticos, basicamente a intuição, poder, comportamento e a presença no agora, que é para desenvolver o indivíduo mesmo, né, para o autoempoderamento. Então, a verdadeira natureza do campo quântico desse canal, ela só realmente é revelada quando os 4 componentes estão presentes. O que isso quer dizer? Que para esse canal da integração ser efetivo, é necessário as 4 portas, né? Por exemplo, o Ra, ele tinha o 20, o 10 e o 57, mas ele não tinha o 34. Então, ele, para desfrutar dessa força vital completa do canal da integração, para o Ra era sempre necessário que chegasse um 34. Então, que é o canal do poder, do sacral, claro, ele
Ele era, se ele tivesse 34, ele seria um gerador, e ele era um manifestador, né? Então, obviamente, as pessoas que tinham lá o canal, a porta 34, faziam grande diferença na vida dele, né? Mas é para vocês entenderem que, se não está lá todas as portas, esse canal da integração, ele não está ativo, ele não consegue realizar, então, né, a força vital. Lembra que a gente acabou de olhar que um canal definido, ele é algo maior do que só as portas que estão lá. Então, por isso essa necessidade de ter os 4 portas definidas para que realmente, então, a força vital ali se dê. Né? Então, o que é a questão então, do autoempoderamento? O que é a completude disso? É o desenvolvimento do ser lá dentro da casca do ovo. É um arquétipo que precisa sobreviver, então ele se compromete com princípios elevados e daí o que ele pensa deve se tornar ato. O poder de buscar uma forma perfeita e despertar, né, o carisma. Né? Então você tem aqui o 5734, ele é o desenho de um arquétipo de poder. Então aqui você tem um ser humano que é basicamente, assim, digamos assim, aquela primeira parte do embrião dentro do ovo. É o formato do esqueleto, o arquétipo. Né? Aí, quando você tem o 57 com o 10, você tem a forma perfeita, que é o quantum necessário para sobreviver. Consciência, lembra, o que nós temos aqui, ó? Esplênico, centro de consciência intuitiva, instintiva. 57 é uma porta que é aqui dentro da corrente da intuição. Sabemos aqui do centro G, que é um centro de direção. Então, é como se tivéssemos aqui uma consciência intuitiva para nos mantermos vivos, né? De acordo com um comportamento, né? Para sobreviver, precisa de um comportamento para sobreviver. Né? O 10-20 que leva, então, essa identidade para o agora. Então, é um compromisso com um princípio elevado. Então, agora conecta com esse comportamento, com esse princípio elevado. E o 20-34, que leva, então, a energia sacral para a garganta, que é o motor na garganta. Então, você, quando correto, dentro da sua estratégia de autoridade, pensamentos que se tornam atos. Né? Mas essa energia aqui do canal da integração, ela é muito, 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 muito individual. É uma pessoa que lá dentro dela, profundamente, tem uma necessidade profunda de estar consigo mesmo. Né? Então, veja bem, levando em consideração que nós somos sempre atraídos pelo que não somos, então imagina uma pessoa que tem ou as 4 portas, pode até ter o canal da integração completo, que é o próprio arquétipo que sobrevive, né, através desses princípios elevados no agora, e trazendo lá o potencial de que pensamentos se tornem atos, quer dizer, é um indivíduo que empodera, né? Ele não quer estar lá na tribo, mas vamos supor que vários canais e né, o circuito lá tribal da pessoa seja aberto, então é onde ela vai estar, né? Porque a gente vai estar lá sempre, né? Então aqui seria o arquétipo do indivíduo que veio lidar lá com a tribo, veio lidar com o coletivo, né? Mas ele, no canal da integração, ele ainda está dentro do ovo. Ele não consegue, por isso que é autoempoderamento. Não é ainda o momento que empodera o outro. O circuito individual, sim. Aí, todos os canais do circuito individual, a palavra-chave é empoderar o outro. Então, existe uma ligação entre o canal da integração e o circuito individual, porque esse indivíduo aqui, né, esse arquétipo que sobrevive com princípios elevados, né, e trazendo o poder no agora para que pensamentos se tornem atos, como é que ele vai, né, como é que ele vai chegar no coletivo, como é que ele vai chegar lá na tribo, certo? Então, existem outros mecanismos aqui
já até vou mostrar para vocês, mas o 2838, ele é o único canal que tira o indivíduo de dentro da casca do ovo, né? Então, a responsabilidade do 2838 como quantum, ou se a pessoa só tem uma porta, ou 28 ou 38, ela está, né, aí responsabilizada em ter essa relação de tirar, né, aqueles que estão lá se autoempoderando dentro, né, do seu momento para sobreviver, tirar essas pessoas e levá-las para o mundo, né? Então, o canal da integração, ele é algo em si próprio. Ele não é um circuito ou parte de um grupo de circuito. Ele é um aspecto essencial da infraestrutura do corpo gráfico, né? Então, gente, não vamos confundir. Lá, como eu falei no início, no começo parece estranho, mas depois fica bem familiar, tá? Então, vamos olhar aqui um pouquinho desse quantum, né? Desses 4 canais que compõem a responsabilidade atômica de autoempoderar-se, né? Autoempoderar-se, para então sair da casca através aqui, né, do 2838 e então poder chegar na tribo, chegar no coletivo. Então existe essa estrutura única aí, né, que é necessário, obviamente, né, primeiro se autoempoderar para depois poder empoderar os outros, até porque tanto o indivíduo lá do canal da integração, como também todo o circuito individual, é da onde vem o novo, o criativo mesmo, né? Então, começando aqui dentro do ovo, do indivíduo, dentro lá do seu ovo se empoderando, né? Ele vai estar lá dentro do canal da integração, que não faz parte de grupos do circuito ou do circuito, né? Ele opera naquelas 4 portas e ele compartilha essas 4 portas com todo o grupo do circuito individual, que eu vou mostrar para vocês lá a diferença dos canais, né? É um canal complexo, ele é autoabsorvido, ele é egoísta, né? E autointeressado, né? Vai estar ali olhando para alguma coisa, ocupado em estar ocupado consigo mesmo. Entretanto, é a espinha dorsal da sobrevivência do mundo, porque ali é que está a frequência, né? A forma perfeita, o canal da forma perfeita, ele está sempre aperfeiçoando, aperfeiçoando, porque ele é o canal que banca a sobrevivência ali intuitiva, né? Então, é o corpo nos guiando intuitivamente com o sistema imunológico, né? Para estarmos seguros, uma configuração de sobrevivência autointeressada ali, introvertida, digamos assim. Então, a integração, ela é sobre a autocapacitação de vida, autoempoderar-se para sobreviver, né? Então, tá ali preocupado consigo mesmo, porque precisa se autoempoderar para, então, sobreviver. Então, essas 4 portas, quando olhadas como canal da integração, elas realmente têm uma pressão muito grande ali, sempre para estar focado na sobrevivência. E, obviamente, né, intuitivamente. Então, é um trabalho muito individual, não é nada social, né? E lembrando, como eu mostrei aqui antes, quando o 28 e o 38, né, ou o canal completo, estão presentes, então a coisa muda e abre ali um potencial mutativo de capacitação e empoderamento geral. Por quê? Porque o 2838, ele é o canal que traz um potencial de achar um propósito. Então, aí, uma vez que achou o propósito, então vai se empoderar através daquele propósito ali, né? Mas até o 2838 trazer a luta para a integração, né, aquilo da integração fica dentro do ovo mesmo, né? Então, quando o 28 e o 38 não estão presentes no desenho, a palavra-chave é autoempoderar. Se você tem integração, mas tem o 28 ou o 38, então já pode falar em empoderar, porque já existe uma forma
de como a integração vai poder sair lá de dentro, né? Então, a integração, ela não é mutativa, né? Sem o canal 2838. Então, quando você olhou lá no desenho e tem a integração, mas não tem o 28 e nem o 38, então você sabe que aquela pessoa realmente ela é bem ali introspectiva, né, individual, não quer estar lá no meio da tribo, mas ao mesmo tempo é onde ela vai mais estar, né? Então existe sempre aí uma grande polaridade interna, né? Uma linguagem interna que a pessoa vive. Então existe um mecanismo para a integração sair, né? Levar um propósito através da luta, que é o canal 2838 lá do circuito individual, que a gente vai olhar mais para frente. Mas hoje a gente vai começar aqui com o canal do poder, que é esse canal aqui, ó, 3457, né? Na verdade, é como parte da integração, tá, gente? Então, aqui é o desenho de um arquétipo. Ele é um canal gerador, ó, ele passa pelo centro sacral, então ele é um canal que responde, né? As portas componentes, o 34 e o 57, que une, né, o centro sacral com o centro esplênico, né, o centro do baço. Então, veja, já quando você entende os centros, você sabe, é uma energia para o trabalho aqui do baço, né? Então, que energia é essa, né? É uma energia para se autoempoderar como um arquétipo. Quando, né? No agora, né? Deixa eu fazer isso aqui. No agora, certo? E através do qual sentido? A audição, né? Até já vou enfatizar aqui que tanto a integração como, né, o circuito individual lá, o sentido sempre é a audição. Então, existe uma coisa básica, a gente só realmente está exposto a um potencial de mutação através da audição. Por isso que a música, né, a música faz um papel incrível na vida das pessoas, né? Porque você escuta a música e aquilo te transforma. Sim, porque você é desenhado, né? Nós somos desenhados para sermos transformados no agora, né? Através da audição. Então, lembrando aqui, quando não tem nem o 28 e o 38, é realmente sobre auto-empoderar-se, né? Então, o canal do poder, né? Você tem consciência intuitiva e energia, né? Tá esperando ali, tá se auto-empoderando, energia e intuição, agora, no agora, né? O 1057 já leva o centro aqui do baço esplênico para o centro G. Então, esse é o canal da forma perfeita, o desenho de uma sobrevivência, Então, lembra, as pessoas que têm esse canal, elas, dentro lá da integração, elas estão se autoempoderando, porque elas enxergam aquilo que pode trazer ali um risco de vida. Elas estão sempre aperfeiçoando para sobreviver. Entretanto, esse canal, ele é um canal entre o centro aqui esplênico e o G. Ele não passa pelo centro sacral e ele nenhum é motor. Então, ele é um canal projetor. Então, ele precisa ser convidado para se expressar, para chegar no agora lá, né? Falta a porta 20, né? E falta o 34 para fechar a integração aqui, para a pessoa sozinha ali se autoempoderar, né? Sem o 28, 38. E a parte aqui da forma perfeita é ligar a intuição a uma direção, a uma identidade, né? Empoderar, né? No agora com a audição. Aqui, gente, esse canal, ele é o canal criativo de integração e canal de beleza. Por quê? Porque quando nós estamos lidando com o centro G, nós sempre vamos estar lidando com um papel
em relação aos temas direção e amor. Então, a criatividade e a beleza, elas agem dentro dessas formas, de acordo com a cultura da pessoa, né? O que é belo para um e o que é criativo para o outro. Mas é aqui que acontece, porque é aqui que consegue ver o que precisa lá ser aperfeiçoado para sobreviver, né? Então, caso tenha o 28 ou o 38 ou o canal no desenho, ele vai também empoderar o outro. Quando não tem o 38 e o 28, então é autoempoderamento ali para a própria pessoa ela sobreviver, né? Ela não vai ter como levar lá para a tribo, para o coletivo, né? Porque aquilo fica ali sempre dentro dela, né? Ela necessita que alguém chegue, então, que tenha o 28 ou o 38, para que ela consiga tornar isso realmente um canal, um canal de criativo, né? E de beleza. Aqui nós temos outro formato, nós temos o centro G ligado à garganta. Então, a garganta não é um centro motor, ela é um centro de expressão, né? Aqui no centro G também não é um centro motor, né? Então, nós temos de novo aqui um canal projetor. Então, ele é um canal que precisa de um convite, ele precisa ser reconhecido, né? Se o 28 ou o 38 estão lá, ele vai empoderar todo mundo. Se não está, é sobre empoderar a si mesmo agora, através da audição, né? A porta 10, ela é uma porta de perfil, né? E isso nós vamos ver aqui quando chegar no último capítulo, que é o perfilamento. Nós vamos estudar separadamente essas 6 portas de perfil, né? E também a relação que elas têm com o papel genético da procriação. Agora, que é importante entender que dentro do canal do despertar, você tem aí, sim, uma porta de papel, que está dizendo assim, que tem o papel de algo ali, né? Depois a gente vai entender que papel é esse, mas seria um papel no agora. Veja, o 20 é o agora, né? O 10 é um comportamento, né? Então, é um comportamento no agora, é um despertar para um compromisso de um princípio mais elevado, quer dizer, a pessoa está percebendo, né? Ali que é a força vital para perceber isso e para se comprometer com esse princípio mais elevado, né? De novo, no agora, através daquilo que ouve, através da audição. Então, veja, até quando a pessoa lá, imagina um indivíduo que tem todo o canal da integração, que começa a escutar uma música, né? A pessoa, então, ela se torna ali né, um autoempoderamento que só ela mesma consegue acessar, e ela fica muito lá dentro dela, né? Então, é importante entender que todas essas forças vitais, elas funcionam, né, no todo. Sozinhas é aonde você vai encontrar, quando é ativado, você pode encontrar ali que a pessoa não está funcionando de forma correta, porque você não está decidindo a vida dela com a autoridade interna dela, com a estratégia, então ela também compromete aquela força vital ali, né? Mas a pessoa que tem ativado esse canal, ela sempre dentro dela, ela tem uma necessidade, né, de alinhar com esse compromisso, com princípios mais elevados, né? Então, e finalmente um centro motor aqui ligando a garganta. Então, aqui é um canal gerador, aqui, aliás, é um canal gerador manifestante, porque é o motor que liga a garganta. Então, essa frequência aqui, que é onde os pensamentos se tornam atos, ela funciona em resposta. As outras que a gente viu lá dentro, elas têm um compromisso, né, projetado, né? Só essa aqui do 3457 que também passa pelo sacral. Então, o 3457 e o 3420 são os dois canais, são as duas ligações geradoras dentro aqui dessa integração que compõe o indivíduo na sua forma mais individual, se auto-empoderando,
né? Porque o indivíduo, ele vai nascer daquele empoderamento, do arquétipo que veio para sobreviver, levar um pensamento, né, elevado para que se torne ato. Esse é o indivíduo, é a frequência atômica do indivíduo na humanidade, né? E tem pessoas que trazem, por exemplo, o Ra, ele tinha quase todas as portas, menos a 34, né? Mas veja o que ele, né, trouxe através do desenho humano. Então, assim, é uma necessidade mesmo ali da pessoa, tá na própria, tá na natureza da pessoa, né? Então, eu, por exemplo, não tenho uma porta ativada nessa área. Eu sou toda tribal e coletiva, então acaba que eu vim trabalhar nessa área. Por isso, eu acabo fazendo análises, né, individuais, trabalho com o indivíduo, porque eu vim aqui para me especializar no indivíduo, né? Eu tenho essas áreas abertas ali, né? Mas a Meris em si, ela não tem aí um formato de um arquétipo individual dela, não. Ao contrário, né? E isso foi algo que eu também descobri com o meu desenho e, obviamente, comprovei através do tempo, né? Então, gente, outra coisa peculiar que nós temos, né, no corpo gráfico em relação à mandala é que é o seguinte: somente 3 canais que são canais, né, assim, que formam uma energia juntos, estão em oposição simétrica aqui na mandala. Um deles é o 3420, né? O outro é o 4323 e o outro é o 4737. Aí a gente se pergunta, por que só esses 3 canais têm essa oposição, né, geométrica na roda? De acordo com o Ra, é necessário esses 3 canais para que haja a humanidade, né? O 4323, vocês vão ver quando a gente chegar no circuito individual, ele estrutura o saber, esse torna pensamentos em atos. E o 4937, que lida aqui com a questão tribal, faz os contratos da tribo, né? Então, de certa forma, essas 3 forças vitais, elas são oposições, assim, geométricas, né, exatas aqui estão exatamente em oposto na mandala, porque elas têm essa responsabilidade aí. Outra coisa que também traz aqui, então, essa percepção, por exemplo, pessoas que têm o 2034, elas vão andar atrás de gente que tem o 4323, que tem o 4037, porque esses 3 canais, eles têm uma relação, né? Tem pessoas que têm o 4323 e o 2034. Então, tu tem uma pessoa que é uma capital de um país, a pessoa completa, ela traz a estrutura. Então, assim, você começa a compreender que existe uma relação entre, né, esses circuitos, entre a responsabilidade atômica desses caminhos que são, né, estruturados por esses 9 centros, né? Tudo isso relacionado geneticamente, né, com o corpo humano. Então, esse é o circular, aliás, o canal da integração. Agora, gente, a gente vai entrar aqui mesmo no circuito maior individual, que é sobre empoderar. Aqui, apesar de nós termos o 20, o 10, o 34 e o 57 como definições, eles são canais diferentes. Eles aqui são o 20, 57 e o 34, 10, ok? Depois a gente vai ver isso aqui já já. Então, gente, então existe lá a integração, que é o embrião dentro da casca do ovo se desenvolvendo. É o arquétipo que sobrevive e que desperta para um pensamento, né, para elevado, né, para um princípio elevado, e eventualmente, então, lá tem um pensamento para se tornar ato, certo? Então, isso constrói o empoderamento dele mesmo, com ele mesmo, autoempoderamento. Uma vez que chega o 28, 38, que tem essa papel coringa, digamos assim, para a integração, então aquela integração também ela vai empoderar o outro, né? Mas sem isso aqui lá, a integração ela fica muito dentro daquele próprio processo de se autoempoderar.
Ok. Uma vez entendemos isso, que obviamente existe um indivíduo, né, por trás de tudo isso, atomicamente, e aí esse indivíduo, ele tem lá a sua, digamos assim, responsabilidade de empoderamento, de levar a criatividade de forma individual. Então, são esses canais que compõem o circuito individual, que é como que toda aquela integração que se autoempodera, então leva, né, o empoderamento para o coletivo e para o tribal de forma individual. Então, o circuito individual, ele é dividido entre o circuito do saber e o circuito do centrar, porque o indivíduo, gente, ele é unicamente, exclusivamente, atomicamente responsável pela sobrevivência através dessa renovação de princípios, essa renovação de propósitos o tempo todo, né? E renovar esses propósitos é necessário que ele centre nele mesmo, que é uma capacidade que não tem lá no coletivo e lá no individual, não tem uma força vital, não tem canais que levam a pessoa a se centrar nela mesma, né? Muito menos no coletivo e no tribal é sobre saber, né? Não, o coletivo é sobre sentir e ver a lógica das coisas, né? E o tribal é sobre a questão material, é sobre né, a intimidade ou não, o outro, procriar. Então, não está envolvido com o novo, com o saber, né? Ou centrar-se em si mesmo. Isso acontece aqui, no circuito individual. Primeiro, né? Quando a gente olha por completo, ele atravessa todos os centros. Então, obviamente, por isso que ele consegue levar o criativo para todas as áreas. Coisa que já, por exemplo, como nós vimos lá, o coletivo não abrange o ego, o tribal não chega nem na cabeça, né? Então, aqui é sobre todos os potenciais dos 9 centros, de uma forma que você leva o saber lá e empodera, ou não, lembra que é um pulso, e você leva também a pessoa a se centrar, porque se ela não consegue centrar, ela não vai conseguir saber, né? Então, essas são as 2 áreas que compõem o circuito individual, no total. Então, nós temos aí, no circuito do saber, nós temos lá na cabeça o 61-24, o 43-23. É sobre, então, saber é sobre uma consciência que pensa e que estrutura esse saber, né? Aí você tem lá, né, a pressão para fazer, para trazer para a matéria, a luta. Teimar, porque quando você sabe e o coletivo e o tribal não querem saber, porque está tudo funcionando, eles não querem saber de algo novo. Então, a teimosia, a luta por um propósito. E esse propósito, como é que ele chega no agora? Ele penetra. 57-20, consciência penetrante, a onda cerebral. Esse é o quantum desse canal. Quando vai lá para o outro lado, que é a experiência emocional, pelo plexo, onda emocional individual. Então, 39-55 é a novidade, é o novo criativo através da emoção. São humores instáveis. O quantum aqui do 39-55 é uma montanha russa de emoções. Uma hora tá tudo bem, daqui a pouco já não tá, e assim por diante, né? O 22-12, a onda emocional, lembra que tipo de canal é esse? É o canal manifestador individual, né? Que a gente olhou lá no exemplo. Aqui, então, é quando esse indivíduo vai estar disponível socialmente ou não, pelo processo emocional. Quer dizer, as emoções estão dizendo o quê? Está disponível para fazer uma social ou não está? Essa é a questão da abertura ou não. Para quê? Para mutar. O formato do circuito tribal é levar a mutação. O 60 aqui e o 3, aqui é combustível para o trabalho da mutação. Então, aqui é pulso. Aqui é um pulso para mutar. Está lá como um relógio, tic-tac, muta, não muta, muta, não muta, né? E se mutar, vai para uma nova direção. Então, o 14-2, ele é responsável aqui
de guardar as chaves dessas novas direções. Em resposta, né, ele libera ou não libera essa informação que leva, né, a pessoa, empodera a pessoa para uma nova direção mutativa, para que então o papel da inspiração, que é realmente o papel criativo de todo esse circuito, consiga se expressar contribuindo. O individual, o indivíduo, ele contribui ou não com o que ele sabe, porque ele pensou, estruturou, ele teimou, ele, né, lidou com a consciência penetrante, passou pelo processo emocional, estava disponível, não estava, né? Teve ali o formato muta, não muta, né? Entregou as chaves para o novo caminho, então contribuiu. Né? Então, esse é o mecanismo de todo o circuito do saber que todos nós, né, somos desenhados para viver. Porém, pessoas vivem de acordo com seus desenhos. Né? Como, eu não sei, eu já comentei, mas vou comentar de novo. Eu sempre uso o meu desenho, obviamente, só posso falar do meu desenho, mas eu não tenho canais, né, definidos no circuito individual. Então, por isso que eu sempre falo, eu sou uma pessoa muito tribal, muito coletiva, né? Mas tenho lá minhas experiências individuais, né? A questão é que antes do desenho humano eu acreditava que eu era esse indivíduo que eu incorporava. E aí eu tomava decisões em cima daquilo, nossa, não preciso nem contar o resto, né? Acabava bem frustrada mesmo. E, então, foi um mecanismo que eu identifiquei, né, quando eu conheci meu desenho. Então, você pode, projetores, pegue desenho de outras pessoas, e geradores manifestantes, refletores e manifestadores. Olhem o seu desenho, quando for correto, e faça essa digamos assim, essa avaliação, né, só para identificar, né? Você tem canais, né, individuais ativados, definidos, né, definidos no seu desenho? Ou tem portas ativadas? Quais são as portas ativadas? Né? Para você já entender que dentro da responsabilidade, da sequência de trazer o novo e empoderar, né, esse movimento aí atômico que a gente vai evoluindo, cada canal é um quantum que faz parte do quantum total do circuito. Vamos então começar aqui pelo circuito do saber, né, do circuito individual. Vamos começar aqui embaixo com a raiz. Então, sempre, primeira coisa, claro, nós estamos olhando um canal, mas a gente já sabe, já conhece os centros. Para entender o canal, lembra que a gente traz a informação ali da onde ele vem? Então, da onde que vem esse canal 360? Vem da raiz e do sacral, né? Lembra, ele pode ter um potencial de ser uma energia de formato. E esse aqui tem, né, essa energia de formato. Então, a gente sabe que o 360 ele formata qualquer outra coisa que tenha lá no desenho. E ele, então, aqui, por ser um canal do circuito individual, o circuito individual é sobre, né, trazer sempre o novo. Aqui, especificadamente, o formato de mutar. Então, aqui, gente, é uma energia que ela inicia e flui, inicia e flui, inicia e flui. É um pulso que está ali ou não. Às vezes você pode estar num lugar e esse fluxo não está lá. Né? Esse canal, e seja o momento de ele não estar, digamos assim, pulsando. Ele está na hora do tique, do taque. Né? Então, é interessante também entender esse mecanismo do movimento da coisa. É o canal de mutação ou não? E entender isso claramente é muito importante. Porque quando não mutar, não vai ser um problema. Não é um problema. É o momento do taque, do tique. Não é o momento de mutar. Então, a mente já sabe a nova linguagem. Pô, relaxa. Relaxa lá dentro. Né? Vai usando, né, essas áreas abertas sempre como as áreas para a sabedoria. O desenho humano traz esse potencial aí. Então, aqui, gente, é uma energia que ela inicia e flui em resposta. É um canal que passa pelo centro sacral, um canal do gerador.
as portas componentes, porta 60 na raiz, porta 3 no sacral. Então, está dentro do circuito individual. Então, é sobre empoderar de forma individual, para mutar, né? Quando empodera, traz o potencial da mutação aí. Então, é uma energia, é um canal de formato de energia, de pulso, que influencia todo o desenho, né? Tudo que está ativado lá. O tempo aqui é no agora. Então, ele muta ou não muta no agora através da audição. É um potencial que está ali. Então, as pessoas que têm esse canal definido no desenho delas, elas são geradoras desse pulso, desse formato, né? Querendo ou não. E, obviamente, dentro do seu, né, desenho, da sua estratégia de autoridade, esse canal vai funcionar de forma correta, se é que você lá tem seu desenho. Mas vamos que você conheça uma pessoa que tem esse canal, que não está nem no desenho humano, e que você vê ali a confusão toda da cabeça do que a pessoa tem de expectativa e do que ela realmente vive, né? Então, aqui é o momento onde a consciência do autoconhecimento com o desenho humano pode trazer, né, uma solução ali para algo que a pessoa não entendia sobre ela, né? Porque esse canal aqui, a porta 360, como formato, é muito, como é que a gente diz assim, concentrado. É uma energia concentrada. É como se fosse aquelas cápsulas concentradas, né? Então, entender isso aí é importante. Aquele que tem definido no seu desenho e os que não têm, para entender que você recebe esse condicionamento, né? E como ele é um canal que traz energia de formato para mutar ou não mutar, ele é um canal que traz energia confusa, deixa a pessoa confusa. Eu tenho a porta 60, não tenho a 3, e eu me lembro que teve um longo trânsito aí, que esse canal ficou definido, que a porta 3 estava ativada, e, nossa, minha vida virou uma bagunça mesmo assim, porque até eu fui avisada antes, eu tinha feito análise lá do meu ciclo com a Loki, eu já sabia que a energia ia ser bem confusa, e aquilo ali fez toda a diferença. Porque senão a minha mente lógica ia enlouquecer querendo resolver tudo. E não é só para responder, né? Vou resolver aquilo que eu respondo, né? Que vem na minha direção e eu respondo, né? Então, quando se fala nos canais, gente, nós estamos falando nessa força vital que é realmente uma força atômica disponível que levamos e trazemos, né? De acordo com o nosso mecanismo. Bom, depois que o 60 e o 3, né, traz ali o potencial, a energia de formato de pulso, muta, não muta, muta, não muta, né? Uma vez que ela chega no 14,2, então ela já tem o pulso, né? O pulso do muta, não muta já chegou aqui, e esse 2,14, ele então, também um canal gerador que responde, ele basicamente tem um papel direcional de ser o guardião da chave. São pessoas que têm de alguma forma ali algo que elas vão dizer, o que vão fazer, que vai mostrar uma nova direção mutacional para o outro. E essa nova direção mutacional, ela vai empoderar ou não. Lembra que o mecanismo está sempre funcionando, como o vento sopra, né? A atividade, nós vendo ou não vendo, sentindo ou não sentindo, a força vital, ela está lá, é o que tem mantido a vida, né, se transformando, é a força vital que segura ali, digamos assim, nessa coluna vertebral, essa função aqui, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem esse canal e que não, de repente não tem oportunidade, não alinha em responder para dar uma direção mutacional para os outros, ela começa a ficar frustrada, né? E é um canal de trabalho, gente, todos os canais geradores são canais de trabalho, né? O trabalho individual é remunerado, né? Então tudo depende mesmo de esperar para responder, para alinhar com aquilo que vai fazer e que vai trazer, então, aí, individualmente o empoderamento material através dessa nova direção, né? Aqui
tem também uma característica primária, que é o seguinte: todos os canais entre o sacral e o centro G, eles são canais tântricos, porque são canais que dão direção. O centro G, ele traz identidade, amor e direção. Então, da mesma forma que a raiz manda combustível para o motor, aqui o motor manda energia para uma direção. Então, por isso, são canais tântricos, né? Eles têm uma relação aí com o agora, com a direção, o amor, né? No caso, o 214, ele é o canal tântrico do circuito do saber e aonde está localizado o monopolo magnético da porta 2. Então, independentemente se o seu centro G é definido ou não definido, lá na porta 2, você tem o cristal do seu monopolo magnético, né? Então, quando nós olhamos o centro G lá, tanto no Viver Seu Desenho como agora aqui no começo da cartografia, a gente entendeu a relação que tem, atômica mesmo, em relação à nossa relação ao amor, que é ou tá amando a si, ou a humanidade, ou ao universo, ou ao seu corpo, ou você está parado num lugar, ou você está indo para lá, para uma outra direção para frente, ou você está olhando para frente, quer dizer, pensando no futuro, ou você está olhando para trás, pensando no passado, né? Então, o centro G, ele tem essa função aí direcional, ele dá direção, amor, e isso cria uma identidade. E a porta 2, né, é onde está o motorista. A porta 2, ela é uma porta que é o motorista do corpo da pessoa, né, estando ela definida ou não. Se ela for ativada, só ela, né, e não está o canal completo, ou se ela é ativa, né, definida o canal completo, ela vai ter uma forma fixa de como ela funciona. Mas se ela é aberta, né, esse motorista ele não tem uma forma fixa como ele funciona. No meu caso é assim, a porta 2 é aberta. Então, sim, eu tenho um monopolo magnético lá, eu tenho um motorista, só que meu motorista não tem uma forma fixa para onde ele vai. Já outras pessoas que vão ter lá o Ra, por exemplo, né, ele tinha, então, o monopolo magnético dele trabalhava dentro daquela função ali, daquele centro G dele, né, da identidade que ele tinha configurada no desenho dele. Então, o canal da batida é sobre o desenho de um guardião de chaves. Ele é um canal que responde, né, formado pela porta 14, lado sacral, e a porta 2 no centro G, e está dentro, né, do circuito individual. É sobre empoderar o outro, claro, você abre, né, você dá a chave para a pessoa para uma nova direção, para ela individualmente, né, no agora, através da audição, né. Realmente é uma direção, gente. Por exemplo, vamos supor que você vai para a padaria todo dia pelo mesmo caminho. Se tu encontra alguém que tem esse canal, né, por exemplo, quando tu tá saindo da tua casa, acontece alguma coisa, aquele dia você vai para a padaria por um outro caminho. É simples assim, entende? É uma direção mesmo mutacional, física ali, né, material. E, então, o pulso para mutar, o 63, a direção mutacional, física, material, que leva ao potencial de inspiração, quer dizer, um convite para, de uma forma criativa, ser o modelo de um papel criativo, né? Que leva no agora, através da audição, né, algo novo, né, para o saber de alguém. Às vezes, a pessoa que tem 8, né, ela sabe aquilo ali para ela, mas quando que ela fala para pessoas que não sabem. Então, para aqueles que não sabem, é um potencial de direção. Porque, veja, essa questão do individual, que está ligada ao 14.2, e o 2 é um motorista, monopolo magnético, e continua aqui. Então, essa contribuição como modelo de um papel, ela é uma direção. Ela continua dando uma direção. A pessoa que tem o canal 1.8, ela é uma pessoa, vamos supor que caia um avião, mas ninguém morre,
Aí as pessoas descem lá no meio do deserto. Se uma pessoa ali tem, vamos supor, né, o canal 18, essa pessoa, de repente, ela vai sentir que ela sabe o caminho. E ela vai dizer uma vez, ó, venham por aqui, né? E aí ela é seguida. Se ela não é seguida, ela vai por aquele caminho, né? E então é alguém que tem, né, uma responsabilidade atômica ali de levar, então, projetar todo esse caminho que começou lá no 63, no 14.2, que aquilo consiga, então, uma expressão e uma ação de forma criativa, diferente, como nunca antes, né? Claro, por isso, necessita aí do convite, né? É um canal projetado. Lembra que tipo de canal é esse? É projetado? É projetor? É um canal que precisa ser convidado, gente, sem discussão. Mesmo dentro de um desenho do manifestador, para aquele manifestador internamente, ele é convidado dentro dele para essa inspiração. Quando ele vai manifestar, é outros 500. É outros 500. Então, a gente tem que entender o mecanismo lógico desse potencial aí que está no corpo gráfico, né? Então, aqui também temos uma porta de perfil, que é a porta 1. A porta 1 é o criativo mesmo, é o papel, o criativo, né? E, então, aqui também tem, né, essa qualidade de perfilamento de papel. Então, aqui é o papel, né, a pessoa que tem esse canal, ela tem um papel sempre criativo, aonde ela esteja envolvida, né? Nós temos a Jane no nosso grupo, que a gente conhece o desenho dela, ela só tem esse canal, então ela entende muito bem o que significa isso aqui, né? Porque ela está observando isso, né? Porque é a única força vital completa que ela tem, né? E é um quantum, né? Sempre vai ser um quantum. Vamos em frente, subindo, né? Então o potencial da raiz que leva combustível para a pressão para fazer as coisas, o sacral que traz a energia do trabalho para a vida, o centro G que dá direção e identidade, né? E que esses canais, como um papel desse potencial, tem essa metamorfose aqui, são traduzidos nessas portas da garganta, né? Mas isso é algo que vem desses centros aqui de baixo. É o papel criativo que vem da adrenalina, da energia, da direção, dos temas de amor e direção. Agora, o 4323, que também faz parte, né, desse movimento, ele vem daqui de cima, né? Então, aqui já é uma consciência mental, que tem uma linguagem. Então, a porta aqui 43, ela fala, eu penso, ou eu não penso, eu penso assim ou eu não penso assim. O 8 é mais mesmo assim uma contribuição. A fala, o que faz, o que expressa o 8.1 vai ser sempre algo que vem da adrenalina, da energia e da questão direcional. Enquanto que o 4323, o papel dele, então, é estruturar, né? Então, o que ele faz? Ele tem uma linguagem que a síntese, né, o verbo é eu penso, eu não penso. Então, quando ele fala eu penso, ele vai colocar ali a estruturação de gênio, do potencial de gênio que tem, né? E lá do outro lado, quem ouve, ou muda a vida da pessoa, ou a pessoa não entende nada. Então, acaba que a pessoa que tem o 2343 pode ser julgada que ela é louca, né? Então, aqui é o desenho do gênio ao louco. Eu usei a tradução excêntrico para não chocar tanto na época, mas a palavra correta mesmo é do gênio ao louco, né? Porque o que sai desse 4323, do potencial que está ali, ou é algo muito genial ou é uma loucura, né? É um canal projetado, veja, não é o motor que liga a garganta,
não passa pelo centro sacral. Então, ele precisa ser convidado para dizer o que pensa, né? Ele é um canal projetor. Liga a garganta, que é um centro de metamorfose e expressão, com a ágina, que é um centro de consciência mental, que tem ansiedade para pensar e que está aqui para conceitualizar as coisas. Então, realmente, é outra história com o empoderamento. Aqui é o empoderamento através da consciência mental, né? Do condicionamento para pensar. Da garganta para baixo é um caminho novo que a pessoa encontra, né? E tudo isso junto, obviamente, compõe esse potencial de todo o circuito individual, né? Estou vendo aqui que a gente está quase chegando no fim da aula, temos mais 4 minutos. Então, vou finalizar aqui a tela em cima, né, hoje. Né? Então, se você olha nesse que a gente chama de meio que como se fosse ai, fugiu a palavra agora. Mas assim, essa estrutura vertebral, isso, essa estrutura meio, né, dessa central aqui, né, essa subida aqui dos 60 até lá aos 61, ela é toda atômica relacionada ao indivíduo sobre um pulso para mutar, uma nova direção, num papel criativo, e aqui também, mutar a forma de pensar. Então, para o canal 2343, ele vai estruturar algum saber, né? E aqui nós temos a porta 43, que no circuito individual nós temos portas de surdez. O indivíduo, né, o circuito individual, ele necessita que essas portas sejam de surdez para que a qualidade, né, desse potencial individual não seja afetada. Né? Então, nós temos 3 portas de surdez no circuito individual, que são, a primeira já está aqui, a porta 43, as outras 2 é o 38 e o 39. Tá? Então, por exemplo, pessoas que têm o 43, o 38 e o 39, elas nunca vão escutar tudo. Você pode até se atirar do 10º andar, gritar, ela não vai entrar, não vai estar escutando. Né? E aqui também é a outra oposição da roda. Lembra que eu mostrei para vocês o 3420 lá? Né? É o 3420, o 4323 e aqui o 4037, que tem essa oposição da roda. E aqui, gente, então, tem essa relação com a audição, que é o terceiro ouvido. A gente tem uma relação do terceiro olho, que a gente conhece, né, que é para enxergar, mas para o desenho humano, né, aqui o empoderamento do canal da estruturação, ele tem um terceiro ouvido, porque o sentido do circuito é a audição. E esse ouvido é para dentro. Por isso que é uma porta que toda hora traz informação de dentro, que são insights. E o 43, ele vai trazer a metamorfose para esses insights. Então, é uma estrutura. E aquilo, então, a pessoa, ou ela é um gênio, ou ela está dentro de uma grande loucura que não está conseguindo se expressar. Então, aqui, gente, né, é sobre ser um guia natural para esse 3420, né? Porque lembra que o 3420, ele é integração, que está lá pensando para trazer, né, que um pensamento se torne ato. Né? Então, esse canal da estrutura, ele é o guia natural do 3420. Né? Eu conheço uma pessoa que tem o 3420, não tem nem o 4323, nem o 4037, mas tem 2 filhos. Um dos filhos tem o 4323, o outro não tem nenhum dos 2. Me diz qual é o filho que a mãe é mais, né, digamos assim, agarrada, né? É óbvio que é aquela que tem, né, o 2343. Por quê? Porque traz uma sensação de guiança natural para aquele 3420. Né? Então, tem esses pequenos detalhes que a gente vai trazendo à tona e percebendo por que as coisas acabam se estruturando do jeito que elas se estruturam. Então, o 4323 também é uma oposição da roda aqui, né? Da mesma forma que o 20
34 também, né? E o outro é o 3740, que vai aparecer lá depois, quando a gente vê o circuito tribal. E para finalizar hoje, então, né? Quando chegamos aqui, ágina e centro da cabeça, então nós temos um centro de pressão com um centro de consciência mental unidos, né? Então aqui é pensar, é consciência para empoderar dentro do circuito individual. Então querer saber se o 360 traz o pulso, que de repente a pessoa, sei, não sei, sei. É o músculo, gente. É o corpo tendo o potencial de repente, sei ou não sei. E isso tudo faz a diferença. E o que 6124 traz? Traz o potencial de combustível para querer saber, né? E o potencial para saber. Mas ele ainda vai precisar do 4323 aqui para ter a possibilidade de expressar. Lembra que é uma corrente de consciência, porque passa aqui num centro de consciência. Então, esse é o caminho individual da raiz à cabeça, do potencial que nós temos, né, de a todo momento poder viver uma experiência que pode vir a trazer uma direção mutacional, né, de forma criativa, que venha contribuir com a sua vida de forma nova, né, criativa, e lá de cima o indivíduo ele vai trazer a consciência, porque ele vai pensar em algo, vai conseguir ter o potencial de saber aquilo e estruturar aquilo, né? Então, é por aí que a estrutura central, digamos assim, do circuito individual funciona. Aí, na próxima aula, nós vamos realmente olhar aqui para as correntes individuais do circuito do plexo solar aqui, da corrente de consciência emocional individual e a corrente de consciência esplênica individual, que é o 3828, 5720. Aqui, lembra, a gente viu lá nos circuitos, aqui é sobre a intuição. Tá? Bom, gente, é isso por hoje. Vou abrir o vídeo aqui para dar um oi para todo mundo. Bem-vinda, Zoraide, não tinha visto. Então, gente, todo mundo concentrado no desenho humano. Vocês viram como é interessante? Hoje, isso tudo é a primeira vez que você vê. Então, assim, quando eu tive que estudar, nossa, eu fiquei exausta, né? Depois eu ainda fiz a licenciatura, que a gente também fica exausto. Mas quanto mais você pratica, garanto para todos vocês, quanto mais você vai botando em prática, vai ficando mais leve, mais familiar. Vocês veem que hoje em dia eu olho para o slide e eu falo. Né? Por quê? Porque faz 15 anos que eu estou olhando para isso aqui. Não só para o meu desenho, né? Mas estou olhando profissionalmente também. Então, sugestão sempre. Peguem desenho de outras pessoas, vejam esses canais. Né? Então, daqui de hoje para a próxima quarta, identifiquem os canais que vocês têm. Se são projetores, manifestadores ou se são canais geradores. Número 2, com o que a gente viu até aqui, começa a montar essa visão. Né? Por exemplo, eu me lembro do desenho da Jaque. A Jaque tem o 38, 28, não tem, Jaque? A Jaque nasceu para tirar os caras de dentro das cascas de ovo. E o que ela lançou essa semana? Um programa para você mudar de profissão. Entendeu? E é uma coisa natural, entende? Então, ela tá lá, projetora, convidada, ela mostrou tudo, agora ela é convidada para dar a guiança dela. E a guiança dela, o que ela disser, se ela disser, vamos tomar um sorvete de morango, ou se ela disser, olha, para você ter uma nova visão, ela vai estar tirando a pessoa de dentro da casca do ovo, entendeu, Jaquinha? É isso, né? É uma força atômica. E quando ela não tá lá, gente, não adianta bater com, né, com a cabeça na parede, não tá lá.
Então, não é o momento, né, de sair fazendo. Por isso que, quando eu entendi isso no desenho humano, nossa, eu fiquei livre, leve e solta, né? Porque eu sempre me cobrei muito, apesar de ter o ego definido, mas é inconsciente. Achava que tinha que fazer tudo, que tinha que fazer tudo, né? E aí você começa a compreender que não, você tem uma vida. Lembra que a gente começou lá com aquele slide? Você está aqui para viver a sua força vital, senão você não vai viver a sua vida. É isso, eu nem vou dizer alguma pergunta, eu vou me escapar. Se tiver pergunta, manda pelo WhatsApp, senão nós vamos ficar aqui mais 3 horas e eu tenho compromisso, agora tenho que comprar laranja para a família. Beijo, queridos. Muito obrigada pela paciência, pela dedicação de vocês. Gratidão. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, Guida. Tchau, tchau, beijinho. Beijinho, tchau, Zoraide. A todos. Tchau, Flávio. Tchau, Meris. Tchau, até a próxima. Tchau.